Bom, gente, obrigado pelo convite, né? O pessoal que estava organizando esse mês de missões. E confesso que fiquei bastante nervosa. Então, sejam pacientes aí, que a amadora vai falar aqui. Mas que Deus fale com a gente, amém? Bom, primeiro quero pedir desculpas aos adolescentes, porque eles me ouviram faz umas 3 semanas, não sei, um mês? 2 semanas? Que tem algumas coisas ali que a gente já falou parecido. Porque a Márcia me chamou para falar sobre integrando fé, estudos e trabalho, né? Então, querendo ou não, um tema bem parecido. Mas não vai ser igual. Então, prestem atenção. Bom, e aí, quando eu estava pensando sobre esse assunto, na verdade, o Vini me chamou faz muito tempo já faz vários meses. E aí foi ótimo, porque eu pensei muito sobre isso. Tipo, estava dirigindo, estava pensando nisso. Estava ouvindo alguém falar, estava pensando nisso. Então, foi bem legal. E eu reparei que tem muito o que falar sobre isso, na verdade. Dá para falar sobre vários... Dá para você entrar em vários assuntos. Dá para você falar sobre vocação. Dá para você contar histórias de outras pessoas que viveram um testemunho de fé no trabalho. Dá para falar sobre estratégias de como compartilhar o evangelho no trabalho. Dá para falar sobre como que isso foi visto na Bíblia. José era um cara que trabalhou e servia a Deus na Bíblia. Daniel também, enfim. Dá para ir por vários lados, né? Mas eu acredito que Deus direcionou hoje a gente para refletir biblicamente sobre como está o nosso coração diante de tudo isso, diante desse tema aqui, né? Eu acredito que Ele quer que a gente reflita sobre o nosso entendimento sobre isso, porque eu acho que não adianta a gente falar sobre vocação, sobre história, sobre estratégia, sobre o que tem na Bíblia, se no seu coração você ainda não assimilou o que isso tem a ver com você, né? Com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus. E isso, sinceramente, acho que tem muito a ver comigo também, com como eu encaro isso hoje. Eu me vejo muito nessa reflexão, assim. Será que... O que eu... Assim, será que eu estou entendendo mesmo? Será que eu estou entendendo o que Deus está me direcionando para fazer aqui? No meu trabalho, né? Será que eu estou crendo de verdade? Será que eu estou priorizando ou valorizando isso? Eu acredito que algumas pessoas podem estar pensando por isso também. E isso tem tudo a ver com o que o Lucas falou semana passada sobre o secularismo. Então, na semana passada, o que o Lucas falou, né? Já foi lá. Ele falou sobre o desafio do secularismo. E aí, o primeiro ponto que ele falou que é uma característica do secularismo é a felicidade pessoal como norte da vida, né? Então, enfim, se vocês quiserem ver mais sobre isso, né, vão lá na pregação, mas só para vocês entenderem a mentalidade na nossa época de eu vou tomar as minhas decisões e a minha vida eu vou querer direcionar a partir do que me faz feliz. E isso é uma grande característica do secularismo. Então, eu também vejo isso como um desafio meu, quando eu estou nas minhas tarefas, no meu trabalho. Mas o que eu gosto de fazer? O que me faz feliz? O que eu vou me sentir realizada fazendo? Né? A gente também viu, semana passada, que a fé é mais uma opção, é como se fosse mais uma religião. Então, eu sou cristã, eu acredito na Bíblia, acredito em Jesus como Salvador, mas o meu amigo não acredita nisso. E essa foi a minha opção, essa é a opção dele. Né? E a gente, não que a gente não vá respeitar quem crê diferente, a gente precisa respeitar. Deus quer que a gente respeite, inclusive. Mas quando a gente... É engraçado, às vezes, né? Quando a pessoa ela é cristã, ela se diz que Jesus é o Salvador, mas é mais um... Para ela, eu já ouvi cristãos, né, falarem, é mais um... esse aqui é o meu jeito de entender, e tudo bem se do outro é outro, mas, sei lá, essa é a minha verdade, como se você sabe, uma coisa... Não, essa é a minha verdade, a pessoa tem outra verdade, mas se a gente é cristão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e essa é a verdade para nós. E ela é um pouco chata mesmo, da gente dividir isso com as outras pessoas. Ofende um pouco mesmo. Quando elas percebem que a gente acha que as outras coisas, na verdade, não são verdade. Não é que é a verdade delas, não. Se não é verdade, é mentira. Né?
Então, isso aí também é um desafio que a gente enfrenta nos nossos dias. Outro ponto que o Lucas trouxe foi a separação que a gente faz da fé e as outras áreas da vida. Então, o momento de eu crer, o momento de eu ler a Bíblia, falar com Deus, me relacionar com Deus, é quando eu estou na igreja, é quando eu estou no PG, é quando eu estou no encontro dos teens, é quando eu estou no encontro das mulheres, dos homens. Mas quando eu estou no meu trabalho, trabalho é trabalho, igreja é igreja, as coisas não se misturam. Essa é uma outra característica. E aí tem a ver com a gente também se identificar tanto com o trabalho, que a gente coloca a nossa identidade, a nossa segurança nisso, e também, isso que eu estou falando do trabalho, mas pode ser na escola, naquele ambiente da sua escola, pode ser na sua casa, nas coisas que você faz, se você tem trabalho em casa, né? Enfim, seja qual for a sua situação, você colocar a identidade e a segurança naquelas outras atividades fora daquilo que Jesus te revelou, sobre a sua vida, sobre quem você é, né? E também, outra característica do secularismo é que o trabalho é um mal necessário, né? Então, essa parte aqui do meu dia é um mal necessário. Eu vou lá no meu trabalho, eu faço o que eu tenho que fazer, eu cumpro as regras, eu cumpro a agenda lá, e daí eu vou embora, mas é só porque eu sou obrigada mesmo. Tá, não estou falando que a gente precisa, nossa, amar de paixão o trabalho, né? Tanto é que acho que a identidade não tem que estar no trabalho. Mas será que é só isso mesmo? Será que essas 8 horas, 9 ou mais, que você passa do seu dia no trabalho, Deus está enxergando elas como, é só tipo assim, um parênteses da sua vida com Deus, não é um momento que você também está se relacionando com Deus, é só sabe, você pula ali aquelas 8 horas, beleza, agora eu voltei para quem eu sou de verdade, que eu sou cristão, sou filho de Deus e tal. Então, será que é assim? E as pessoas que não seguem a Cristo, né, elas têm a mente delas, o coração delas está muito em, eu vou trabalhar para obter sustento, eu vou trabalhar para enriquecer. E a Bíblia diz que a preocupação e a inquietação a respeito com o que comer, com o que vestir, ela não é tão normal assim. Não é, na verdade, não é uma coisa para ser normal na nossa cabeça. E a gente normaliza demais isso. A gente ficar preocupado sobre o que a gente vai comer, sobre o que a gente vai vestir, onde a gente vai morar, que escola nossos filhos vão estudar, que carro a gente vai andar, né? Todas essas coisas ocupam muito a nossa mente, mas será que era para ser assim? Será que tá ok ser assim? E, na verdade, não. É uma prática totalmente normal para quem não entendeu ainda o cuidado de Deus, né? E Jesus desafia a gente nisso, porque a gente, no fundo, né, lá a gente também trabalha para ter sustento, e até para enriquecer, para prosperar, mas Jesus desafia isso. Ele fala, pera, não é bem assim que eu quero que seja, né, em relação ao trabalho. Então, o que Jesus ensina? Eu vou trazer alguns textos, tá, sobre esse tema, a gente não vai ver um texto só, mas fiquem comigo aqui na mensagem central. Então, lá em Mateus 6, 31 a 34, Jesus fala, né? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer ou o que vamos vestir? Pois os pagãos, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus, não seguem a Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe que você precisa disso. Que você precisa de roupa, de comida, de casa, Ele sabe já, né? Mas no 33, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E esse versículo tão conhecido, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas as outras coisas com que a gente fica se preocupando tanto vão ser uma consequência, né, da nossa busca pelo reino de Deus. Tá, mas o que é o reino de Deus? Em Colossenses 1,13, fala assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, Deus, né, através de Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
E o reino de Deus ele tem a ver com o quê? Adivinha? Eu acho que é um termo muito batido, reino de Deus. O reino de Deus, sei lá, para mim é muito batido. Sabe quando você fala tanto que perde significado, assim? Eu acho que às vezes perde o significado. Mas o que é? A gente pode ser bem básico para pensar nisso. E nada mais é do que Deus está reinando. Ele é o rei, né? O reino de Deus tem a ver com Deus ser o rei. E isso é totalmente diferente do secularismo. Porque o secularismo era a vida e tudo mais a partir de mim, né? A partir da minha felicidade, a partir do que eu quero para mim, a partir do que me realiza. E o reino de Deus, ele desafia muito essa lógica. É assim, na verdade, Deus que é o rei. Na verdade, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Na verdade, todas as coisas vão ser acrescentadas. Essa não tem que ser a sua busca e o seu objetivo. E quando a gente se converte a Jesus, né, quando a gente encontra Jesus, e a gente passa a entender naquele momento que nós estávamos andando em pecado, que a gente estava andando distante de Deus, que a gente precisava de Deus, né, que a gente precisava da salvação, que nós não conseguiríamos ser salvos sozinhos. E a gente passa a integrar esse reino de Deus. E aí, em algum momento da caminhada, a gente esquece dessa ruptura que foi deixar o reino das trevas e ir para o reino do Filho de Deus, que é uma coisa tão maravilhosa. E aí eu quero que a gente relembre disso hoje, né? Eu acredito que Deus quer que a gente relembre que quando a gente segue a Jesus, a gente passa a integrar esse reino de Deus, a gente passa a integrar uma lógica de que Deus, ele reina de forma verdadeira e ativa. E a gente, na nossa vida, verdadeiramente e ativamente, a gente está olhando para isso e lembrando disso. Bom, aí agora eu vou fazer uma coisa não muito convencional com vocês. E aí vou tentar fazer um exercício de memória com vocês. Eu não sou a pessoa mais indicada com memória, tanto na minha vida como neste momento específico, né, que acho que não está funcionando muito bem, mas vou desafiar vocês a fazer isso, tá? Então pode todo mundo fechar o olho aí para se concentrar. Vocês não falam para as crianças fechar o olho para orar, então vamos também fechar o olho. E aí, primeiro, eu quero que você pense em Jesus. E aí pensa no que Jesus fez na cruz, né? Ele se entregou por nós, ele levou o nosso pecado, ele deixou sua glória, né? E sofreu para que a gente tivesse vida. Pensa no amor dele, pensa em como ele te recebeu, como ele foi misericordioso, como ele é misericordioso. E aí, começa a pensar em você e lembra de como Jesus te encontrou. Tenta lembrar aí. Pode ser que você já ia na igreja, pode ser que não, pode ser que você cresceu na igreja ou não. Mas com certeza ele te encontrou no reino das trevas. E agora pensa como ele te encontra hoje, como Jesus te encontra hoje. E aí lembra de como Jesus te recebeu, como ele te perdoou. E lembra da alegria de viver nesse reino, no reino do seu Filho amado, no reino de Jesus, né? Do Filho amado de Deus. Beleza, podem abrir o olho agora. Aí eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de lembrar disso no meu dia a dia, né? Quando eu tenho prazo para entregar, demanda para atender, quando eu acordo cedo, na correria, levo o Benjamin na escola, vou para o trabalho e tal. Não é uma coisa que fica na minha mente sempre. Nossa, eu estou no reino de Deus aqui, ele me resgatou, né? E os dias vão passando, e apesar da gente ter sido resgatado do domínio das trevas e transportados para o reino
de Deus, Jesus veio na Terra, o Filho de Deus veio na Terra. E apesar disso ter acontecido, a gente consegue ocupar a nossa mente com, nossa, mas o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Né? E como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou arranjar um trabalho? Como que eu vou me manter nesse trabalho? Como que eu vou fazer meu chefe gostar de mim? Como que eu vou ser aprovada aqui? Não estou falando que não é importante isso, né? É importante a gente ser responsável e tudo. Mas isso, assim, ser a força motriz da nossa vida, né? Aquilo ficar, não, eu tenho isso, eu preciso atender isso, isso aqui é importante e tal. Isso não é legal. E isso precisa ser desafiado. E Deus, ele sabe que é assim, né? Ele sabe que a gente é ingrato. Ele sabe que a gente tem a tendência de se amoldar onde a gente está. Que a gente tem a tendência de se adaptar à cultura que a gente está. Se a gente está numa cultura secularista, a gente vai ter essa tendência de se amoldar a essa cultura. E tanto é que Jesus orou por seus discípulos a respeito disso, né? E aí até o Lucas leu esse texto semana passada. E aí a gente vai ler de novo. Em João 17, 13 a 18, fala assim, Jesus falando, né, orando pelos discípulos dele. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, olha só, ele está lendo, ele está orando por nós e falando para que eles tenham a plenitude de alegria. Se a gente já tivesse a plenitude de alegria, Jesus não precisava orar por isso, né? Mas não, ele falou, não, eu quero orar para os meus discípulos terem a plenitude de alegria. Ajuda eles nisso. Eu não quero que o Senhor tire eles do mundo. Não, eles estão lá. Eu também não quero que eles, nas 8, 9 horas que eles ficam no trabalho, também não quero que eles não estejam ali. Não, eles estão ali. Não é para tirar eles dali. É para eles ficarem ali mesmo. Ali é o lugar que eu coloquei eles. Mas protege eles do maligno enquanto eles estão lá. E que eles lembrem que eles não são do mundo, como eu também não sou. E isso desafia a gente, porque a gente gosta de se adequar e se adaptar. E santifica-os na verdade. Ah, uma das verdades? Não. Na palavra de Deus, que é a verdade. E aí fala que a gente foi enviado ao mundo assim como Jesus. E agora, voltando em Colossenses de novo, outro texto, Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, ou seja, busque o reino de Deus, né? Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. E no 16 ele fala, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, esse tipo de ordem, né, de imperativo, de habite a palavra de Deus ricamente em você, também é por isso, porque normalmente ela não habitaria. Normalmente o nosso natural é não buscar a riqueza da palavra de Deus na nossa vida, né? Mas ele fala, procure isso, procure viver de uma forma que a palavra de Deus habite em você ricamente, porque daí você vai lembrar disso. E o reino de Deus, né, você buscar o reino de Deus vai ser uma coisa presente na sua vida. E aí ter o pensamento nas coisas do alto, como está aqui, vai nos ajudar a viver a alegria plena que Jesus pediu, né? No 13, ali no primeiro. Digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. E a gente, às vezes, encara o reino de Deus, né, como uma coisa ruim, assim, de, não posso mais reinar, então, não posso mais fazer minha vontade, então. Mas eu achei muito legal o Railson ter cantado aquela música do É Meu, Somente Meu, Todo o Trabalho, porque, gente, é maravilhoso o trabalho não ser nosso e o reino não ser nosso. É maravilhoso você poder descansar em Deus e entregar isso para Deus. É maravilhoso essas 8, 9 horas que você está no seu trabalho,
ou na sua casa, ou na sua escola, na sua rotina, é maravilhoso isso não depender de você. O seu sucesso não depende de você. O seu sustento não depende de você. Sabe? A sua identidade não depende da sua conquista e como as pessoas te enxergam. Não vem disso, mas vem de como Jesus te enxerga. Então, você pode descansar. E isso é muito libertador. E por que a gente não quer isso, né? Vamos buscar Deus de uma forma que a gente se deixe preencher por essa alegria, a gente se deixe descansar em Deus verdadeiramente, né? E aí, para que então que a gente foi chamado? Se a gente não foi chamado para reinar, né? Para que a gente foi chamado? E aí, refletindo nesses dias, nesses meses, né? A primeira coisa, adivinha, que a gente foi chamado para? A gente foi chamado para amar a Deus. Eu até pus como ponto zero, porque assim, antes de tudo, né? A gente foi chamado para amar a Deus. E o que é isso? É você tratar o seu relacionamento com Deus como aquilo que é mais precioso que você tem. É o seu bem mais precioso. Não é o seu emprego, não é sua família, não é a nota que você tem que tirar, não é o prazo que você tem que atender, o projeto, a venda que você precisa fazer. O que é mais precioso para você é o relacionamento que você tem com Deus. O resto é resto. E isso vai te alimentar de uma forma e impactar as pessoas ao seu redor, porque isso é uma coisa absurda da gente ter, amar a Deus em primeiro lugar. Parece muito batido também. Mas se a nossa vida, no fundo lá no nosso coração, a gente está, não, eu amo a Deus acima de tudo, isso de alguma forma vai se refletir para as pessoas. E como que a gente quer convidar as pessoas para amar a Deus se nem você está amando a Deus, né? Como que você quer que você quer mostrar para as pessoas que é importante amar a Deus se nem na sua vida isso é presente, se o amor de Deus não está presente? Aí teve um dia que a gente foi no evento da BU, num lançamento do livro, e aí o Gustavo da hora estava contando uma história lá, um pouco do testemunho dele. E aí ele estava contando que quando ele estava na escola, adolescente, ele não acreditava em Deus. E ele era daqueles caras bem confrontadores, assim, que queria ficar provando que Deus não existe, sabe? Aquelas discussões, enfim, que não leva a lugar nenhum, às vezes. E ele tinha esse cara, colega da sala dele, que ele era cristão. E eles ficavam discutindo, e eu queria lembrar certinho o testemunho dele para contar para vocês, mas eu não lembro exatamente, porque foi bem interessante. Mas teve um momento específico que ele estava assim, não, mas você é um cara inteligente, né? Por que você acredita em Deus? Ou, mas tem essa prova, tem essa evidência, não sei, sabe? Não faz sentido acreditar em Deus e tal. E aí esse amigo dele, ele falou uma coisa assim, olha, eu não sei te responder isso, eu não sei te explicar e te dar uma razão lógica, mas eu amo a Deus. Tipo, o amor de Deus, ele está dentro de mim, e eu amo a Deus. E aí, esse negócio que fez ele bugar. Tipo, você ama a Deus, sabe? E ele falar isso. E quando ele falou isso, me bugou também. Porque eu fiquei, gente, será que está claro para as pessoas que eu amo a Deus? Acho que não está. Acho que não está claro. Sim, que eu amo a Deus tanto, assim, a ponto de eu, nossa, minha vida é Deus, tal. Acho que não está claro para as pessoas isso. E isso impacta as pessoas, né? Então, acho que se a gente quer ser um testemunho cristão, onde quer que a gente esteja, amar a Deus é a primeira coisa. Não é amar da boca para fora, vou ficar vindo na igreja, falando, né, cantando canções de amor a Deus, ou vou postar um story, falando alguma coisa no Instagram, falando, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, tipo, sabe, no seu coração, assim, você ama a Deus mesmo? Então, ponto zero é esse. Aí, ponto 1. O trabalho, né, encarar o trabalho como uma forma, um meio de servir a Deus. E colocar as coisas em perspectiva. Quando eu e o Gui, a gente estava
para ter o Benjamin antes, né, lá atrás, eu pensava muito nessa questão da gravidez e eu ficava com medo, assim, eu ficava, ai, mas o que meus chefes vão achar, né, se eu engravidar? O que eles vão... Não sei, porque eu estava crescendo ali profissionalmente e estava tendo a aprovação deles. E aí eu pensava, nossa, mas se eu engravidar, eu acho que eu vou perder tudo isso que eu construí, né? Toda essa visão que eles têm de mim ali, talvez eles vão me enxergar então como alguém que não é essa coisa da mulher querer ser igual ao homem, né? De entregar, de tal e ser competitivo e não sei o quê, e ser mais fria assim. E aí eu queria ser vista assim no trabalho, eu queria ser vista como alguém competente, alguém que está entregando, alguém que está atingindo as metas, que não é homem, mas está fazendo igual homem, sei lá, sabe assim? E aí eu queria ser enxergada como alguém competente, eu não queria que nada da minha vida que eles olhassem e falassem assim, mas na verdade ela é meio fraca, né? Foi ter filho, né? Na verdade o trabalho não é tão importante assim para ela, né? E aí eu ficava preocupada com isso, de verdade. Mas eu queria muito ter filho, mas eu ficava com essa coisa na minha mente, né? E aí teve um versículo, nessa época, que Deus falou muito comigo. Eu estava lendo por outros motivos, e aí eu nem coloquei ali, mas em 1 Pedro 3:22, se vocês quiserem abrir, 1 Pedro 3:22. Porque senão vocês vão ficar muito folgados, né? Vocês não vão abrir a Bíblia, só eu vou ficar mostrando. E essa parte aqui do texto, ela é só uma finalização ali, né, desse capítulo. Nem é o objetivo, a mensagem central ali do capítulo, que eu me lembre. Mas fala assim: agora, Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. E todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Então, agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. E eu li esse texto naquela época e eu fiquei, gente, o que são esses chefes perto da autoridade, do poder de Jesus? Ele é o rei, sabe? Deus é o criador do mundo inteiro, do universo. Jesus está sentado à direita de Deus. Todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele, sabe? Tudo, tudo. É rei, né, é presidente, quem você quiser falar aí, está sujeito à autoridade de Deus. E eu estou com medo de ter aprovação dessas pessoas, né? E quando eu li isso, eu fiquei em paz. Aí eu falei, nossa, eu posso descansar em Deus mesmo, porque é Ele que tem o comando da minha vida, é Ele que sabe da minha carreira, do que eu quero fazer, do que eu quero atingir, do que eu quero construir. E isso não tem que ser o meu objetivo, né? E aí, a partir desse momento, acho que as coisas foram se deslocando, assim, sabe? Eu fui tirando as coisas que estavam em primeiro lugar, isso foi se ajustando na minha mente, assim. E aí o convite para vocês também é esse, né? Vamos colocar as esferas da vida nos seus devidos lugares, né? Esse é só um exemplo específico meu, mas eu imagino que você tenha os seus, né? De quem você está buscando aprovação? E o que você tem sacrificado para isso, né? Tem até uma amiga nossa que foi no Lausanne também, que foi no congresso lá na Coreia, e ela falou, ela está grávida também, e ela também foi chamada para falar sobre esse assunto na igreja dela, tipo, uma semana atrás. Muito engraçado. E ela falou, quando a gente faz isso, né? Quando a gente está com essas esferas trocadas, é como se a gente estivesse acendendo um incenso para o ídolo lá. Então,
esse trabalho aqui, essas pessoas aqui que eu quero aprovação, elas são tão importantes para mim, que é como se eu tivesse... Eles são meus ídolos, eu estou adorando a eles naquele momento, eu estou deixando que eles tomem um lugar que deveria ser de Deus, né? Que a referência sejam eles. Que um professor, uma professora, uma prova, um vestibular, sabe? Tem tantas coisas que a gente coloca... Não, quando eu fizer isso, aí eu vou estar realizado. Quando eu fizer... Esse é o... Eu quero ser identificada por isso. Eu quero ser identificada como alguém que foi bem-sucedida nisso, né? E não... Sabe, eu quero... E não, é o meu amor por Deus que faz as pessoas lembrar de mim. É porque eu sou boa naquilo que eu faço, né? Porque você é bom naquilo que você faz. Pelo que você busca, né? Onde seu coração está. E será que a gente... Eu até estava falando com os adolescentes naquele dia, né? E eu falei... A gente estava falando sobre isso, sobre a nossa diferença em relação a quem não é cristão. E se a gente é igual ou diferente no trabalho, na escola. E aqui tem algumas perguntas também, para a gente pensar sobre isso. Que é, nós somos mais uma pessoa ansiosa do trabalho? Igual todo mundo que está lá? A gente é igual a essas pessoas? Sabe, preocupada com o dia de amanhã, preocupada com se vai conseguir, se não vai. A gente também está, sabe, essa é a nossa... Aquilo que está presente o tempo todo em nós. A gente é mais alguém que está disposto a trapacear para crescer profissionalmente? A negociar um valor, a fazer uma mentirinha? Sabe? Dar uma desviada em alguma coisa para crescer? A gente é igual, também? A gente se comporta assim? A gente fica com medo do dia de amanhã, né? Igual eu falei sobre ansiedade. Nós somos preguiçosos ou irresponsáveis? Que também não é porque a gente não busca o reino de Deus que a gente vai ser preguiçoso ou irresponsável, né? Então, a nossa relação com Cristo, ela deve se sobrepor a todas as atividades cotidianas, porque, lembra, Deus está reinando, né? É o reino de Deus. E isso significa que a ética cristã ela deve se sobrepor à ética cultural do nosso trabalho, da sociedade. Agora o ponto 2. Esqueci. Até trouxe aqui para vocês também saberem, né? Que geralmente as pessoas pensam assim, o que é mais óbvio para nós, né? Quem trabalha para Deus é quem é pastor, quem é pastora, quem é missionário, né? Quem está trabalhando de tempo integral, né, para o reino de Deus. E aí tem alguns outros tipos, né, de trabalho que as pessoas estão que quando se fala de o trabalho para o reino de Deus, geralmente as pessoas falam sobre esses 3 tipos de formas de encarar o trabalho. Eu trouxe para vocês também saberem, se vocês já não sabem, como também uma coisa até inspiradora assim para a gente, como forma de pensar, né, aquilo que a gente faz como trabalho. Aí o primeiro tipo eles chamam de BAM, que é esse Business as Mission, que é negócios como missão. Isso aqui, o que é? É quando... tem um exemplo de uma empresa, por exemplo, que foi aberta nas Filipinas, que era um casal de cristãos, e eles decidiram assim, não, eles tinham muita facilidade de ganhar dinheiro, assim, então eles eram europeus e tal, acho que o cara era europeu e a esposa era filipina. Eles tinham muita facilidade de ganhar dinheiro, trabalhavam, sei lá, na Europa, tal. E aí o cara começou a ficar em crise com isso, porque ele achava que ele não estava fazendo o que ele devia fazer, tal. Eles tiraram um tempo assim para pensar. E aí eles resolveram abrir um negócio nas Filipinas que tinha a ver com produtos orgânicos, coisas assim. E aí eles quiseram ser empreendedores com uma missão. E eles criaram uma empresa que tinha alguns princípios assim. Então eles pensaram, bom, lá na cidade que eles estabeleceram, que acho que é Manila,
ele é um lugar super difícil de se locomover, assim, tipo Florianópolis, que é uma ilha, isso aqui tem muito trânsito para chegar, para sair e tal. E aí eles pensaram, poxa, vamos fazer assim então. Vamos fazer um trabalho que as pessoas, os nossos funcionários, eles vão vir trabalhar e a gente vai ter uma carga horária menor, porque daí eles vão ter tempo de chegar e de ir embora, e aí as crianças dessas pessoas não vão ficar vulneráveis o dia inteiro com qualquer um chegando perto deles e tal. Então, assim, para reduzir a vulnerabilidade das crianças, nas Filipinas, eles falaram, vamos criar uma empresa para contratar pessoas que vão trabalhar menos horas para que eles estejam com os filhos. E aí eles pensaram, tá, mas se a gente quer isso, a gente não pode pagar proporcional só às horas que eles trabalham, porque senão eles vão ter que trabalhar em outros empregos também. E aí isso vai fazer com que eles fiquem fora de casa do mesmo jeito. Então, eles pagavam salários maiores em relação às horas para que esse objetivo social fosse cumprido, né? E era um jeito deles refletirem e manifestarem o reino de Deus no mundo. Aí eu achei bem legal assim, esse jeito de, né, vocês saberem que a gente saber que existem pessoas que estão pensando assim, desafiando a lógica, né? Que a gente acha normal. Aí uma outra forma também que se fala é workplace mission, que é a missão no local de trabalho. E isso aqui tem mais a ver com acho que a maioria aqui está envolvido, né? Então você tem um trabalho e você se vê como alguém que vive o reino de Deus no seu trabalho. E aí também, até a Chica, né, que é a nossa amiga que estava falando sobre isso, ela falou que tinha esse homem que trabalhava na NASA, mas servia na igreja também. E ele ficava assim, nossa, mas eu gosto tanto de servir na igreja, né? É tão gostoso, eu acho que eu vou largar meu trabalho na NASA para fazer isso, né? E Deus falou com ele, falou, não, você está aí, eu te coloquei aí, é para você ser uma testemunha aí, né? Aí onde você está. Então, é outro exemplo. Então, mesma coisa a gente aqui. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu queria... Ai, todo mundo aqui, ninguém concorda comigo, ninguém vê as coisas do jeito que eu penso, tudo um absurdo, o povo faz tudo coisa errada lá no trabalho, cada um acredita numa coisa, eles estão tudo... não concordo, tal, não queria estar nesse lugar, esse lugar do pecado, sujo, né? Sei lá o que a gente pensa. Mas Deus está falando, não, é lá mesmo que você tem que estar, né? Quem acredita, né? Quem crê que Deus está te colocando, quem entende, né? Falando com Deus que Ele está te dando essa direção de estar lá. Talvez não esteja. Busque em Deus o que Ele está te direcionando. Mas muitas vezes Ele está mesmo direcionando para a gente ficar onde a gente está mesmo, por mais louco que seja. Eu acho que a maioria das vezes é assim. Até porque você vê menos pessoas, né, sendo missionários, pastores, sendo empreendedores, enfim, a maioria de nós está ali no cotidiano, no trabalho, ainda mais a gente está num país que muitas vezes essa é a solução econômica, né, que a gente tem. E também tem esse tent making, que é fazedor de tendas, que está ligado com Paulo, né, que é você ir para uma outra cultura e ter um trabalho lá. Então, você vai lá, você não vai ser um empreendedor, você vai ser um funcionário de uma empresa lá. E aí isso dá muito acesso para as pessoas chegarem em países que, se elas fossem como pastores, missionários, elas não seriam aceitas, porque lá não pode falar de Jesus e tal, então elas vão como professor, como, enfim, engenheiro, vários empregos, né? Então, também é uma forma. E aí, eu estava tentando lembrar qual era exatamente a ponte dos exemplos com essa. Mas eu queria trazer para vocês os exemplos, porque aqui estão... Normalmente, cairia em uma dessas 3 categorias, né? Você encarar o trabalho como um meio de servir a Deus, cairia em uma dessas 3 categorias. E também, tudo bem. Mesmo assim, a gente precisa orar por elas e enxergar elas como Jesus nos enxerga. E aí, estar aberto para as pessoas e disponível para ouvir sobre a vida delas. E ser vulnerável com elas, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo, e aí a gente estava falando sobre... Aí ele, mas o que você acredita, né?
que religião é a sua? Sei lá, ele percebia que eu fazia alguma coisa, mas ele não entendia direito. Aí a gente foi conversando, tal, eu fui explicando. E aí a gente ficou... Não, mas ele estava falando, não, mas eu acredito que eu tenho que fazer coisas boas, né? A minha filosofia não, eu vou fazer bem para as pessoas, eu vou dar meu melhor, eu vou, né, vou fazer isso. Eu fiquei pensando, pô, bem parecido comigo, né? O que está me diferenciando? Né? Isso fica nos desafiando, né? Nosso amor a Deus, que deveria ser a força motriz e tal. Mas no que a gente estava conversando, teve uma hora que eu falei para ele assim, olha, realmente, acho que tem várias coisas que a gente é bem parecido, tal, mas o que eu vejo é que eu preciso muito de Deus. Eu sou muito, assim, eu olho para mim, eu percebo, eu preciso de Deus. Eu não consigo sozinha, eu falei para ele, né? Eu preciso da ajuda dele, eu preciso da salvação dele. Eu acho que essa é a diferença que a gente tem. Eu busco a Deus porque eu preciso dele. E isso foi totalmente de Deus, assim, porque eu acho que eu aprendi um jeito de evangelizar, de ser meio coaching, assim, sabe? Meio marketing. Venha para Jesus se você quer ser vitorioso. Venha para Jesus se você quer uma família feliz. Venha para Jesus se você quer se dar bem, quer enriquecer, quer ser um exemplo, uma referência para os outros. Sabe? Como um crescimento pessoal, como uma prosperidade ali, como a sua imagem vai melhorar. E aí, dessa vez não foi assim. Dessa vez eu falei, ó, é porque eu sou fraca mesmo que eu busco a Jesus, não é porque eu quero ser top, né? E eu acho que às vezes falta a gente ser vulnerável com as pessoas, porque aí elas enxergam a gente como um crente que, sabe, é outro patamar que a pessoa vive, e ela nunca vai entender aqui os meus sofrimentos, como eu sou fraco, né? E as pessoas não querem admitir, né, também, que elas, no fundo, elas também são fracas e tal. Até o Jonas Madureira, ele foi lá no INSPER, que eu estudo lá, e ele falou sobre... Qual que é a palavra que ele usou? Miserável? Que palavra que ele usa? Mas era uma coisa assim... ele falou de alguns livros, tal, e ele estava falando para as pessoas, não, gente, nós somos todos assim miseráveis, a gente precisa de Deus. E aí ele enfatizou muito isso, eu fiquei, nossa, é verdade, a gente só busca Deus se a gente entende que a gente é miserável, que a gente é podre, que a gente está no reino das trevas, senão a gente não busca Deus. Por que eu vou pregar alguma coisa para alguém sem passar por a pessoa enxergar que ela precisa de Deus e que ela também é podre por dentro igual eu, né? E a gente está tudo igual. Então, acho que é importante a gente se permitir ser vulnerável, não tentar ser coaching, nem trazer esse coach, né? Nem trazer marqueteiro, assim, de a igreja é muito da hora, tal, a gente é muito descolado. E aí, uma fala muito pessimista, mas é a realidade, né? Você convive com muitas pessoas que nunca vão pisar na igreja, nunca. Não adianta. Elas não vão vir na igreja. Eu sei que você queria trazer elas aqui, você queria que o Cris pregasse para ela. Eu sei que esse era o caminho, mais na sua cabeça mais bonitinho, assim, né? Mas elas não vão vir. E quem vai pregar para elas vai ser você. E você possivelmente é o único pastora que essa pessoa vai ouvir. É a única pessoa que tem um relacionamento com Deus que ela vai ouvir. Você está ciente dessa responsabilidade que você tem? E aí, isso aqui leva para o terceiro ponto, que é andar com temor a Deus no nosso trabalho. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia falar aqui, né, eu fiquei muito cheia de temor. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou falar alguma coisa para as pessoas, né? E aí, refletindo sobre esse tema, eu pensei, nossa, mas eu devia ter esse temor no meu dia a dia, no meu trabalho também. O que eu estou falando para essas pessoas? O que eu estou pregando para elas? Eu estou pregando lá também. Então, por que eu só tenho temor quando eu venho aqui na frente? As pessoas estão me olhando o tempo todo, elas estão olhando o que eu estou pregando o tempo todo, né? Elas estão vendo se eu amo a Deus ou não o tempo todo. Então, ande com temor a Deus no seu trabalho. Teve uma frase que eu acho que foi o Marcelo que falou aqui, não sei se foi exatamente assim, mas ele disse: os negócios que operamos nessa terra e nesse tempo
não são atividades de vácuo da agência de Deus. Quando você está lá no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, não é um lugar onde Deus não está. Não é um lugar onde Deus deu uma pausa, né? Ele está lá e você foi chamado para estar lá. Tenha temor a Deus, porque Ele te colocou lá. E a gente não tem licença para não ser cristão lá. A gente não tem licença poética para ser quem a gente quiser lá, para não buscar o reino de Deus lá também. Deus ele não deu essa licença, não. Aqui você vai ser cristão, mas quando você chegar lá, tudo bem. Aí você pode falar besteira, fofocar, tudo bem. Porque eu entendo, né? Eu sou um Deus de amor, né? Sei lá. E aí, lembra que o reino de Deus é de Deus e não nosso. E o reino de Deus é 24 horas, é o tempo inteiro. E aí, o último ponto, e já vai acabar, é que não é tarde para mudar a direção, né? A gente precisa revisar a rota sempre. Então, hoje é um dia que a gente está lembrando sobre isso. Mas daqui um mês, eu duvido que a gente lembre de novo. A gente vai, de novo, se ajustar àquela rotina, aquele trabalho, aquela cultura, ser feliz. Eu sou protagonista da minha história, eu quero ser reconhecido, eu quero ser aprovado. Isso vai voltar na nossa mente, eu tenho certeza. Mas que essa seja a nossa oração, para a gente que habite ricamente a palavra de Deus no nosso coração, que a plena alegria de Jesus esteja em nós, né? Que nós não somos desse mundo, assim como Jesus também não é. E eu tive um sonho, que eu tenho muitos sonhos assim muito doidos, mas esse específico, eu acredito que Deus que tinha relação aqui com o que eu ia falar com vocês. Isso faz muitos meses já que eu sonhei. E aí foi engraçado, porque essa amiga que falou sobre grávida, que falou sobre esse assunto na igreja dela, ela também teve um sonho e também tinha a ver com carro. Eu achei muito engraçado. Enfim. Mas esse sonho, eu nem vou contar todos os detalhes, porque é muita maluquice. Mas teve uma parte dele que a gente ia viajar. E aí estava, acho que eu, o Gui, aí estava a minha avó, que é a mãe da minha mãe, e minha avó que ia dirigir, inclusive. Mas esse é um dos detalhes doidos que eu não precisava falar. E aí estava, acho que o Benjamin também, não sei. E aí a gente estava em São Paulo, estava até sair. Quem sabe, quem mora em São Paulo sabe, né? Você vai sair de São Paulo, é uma viagem só para sair de São Paulo. E aí, em algum momento, a gente parou o carro e veio dois, sei lá, no semáforo, algum lugar que tinha que parar mesmo. E aí vieram dois caras e eles falaram assim: nossa, que carro legal esse. Tem multa esse carro? Tipo, você já tomou alguma multa? Se for buscar lá no Detran, você vai achar uma multa, alguma coisa assim? Aí eu fiquei assim, não, né? Não que eu saiba, porque pode ser que tenha, mas não chegou notificação ainda, né? Não sei, tipo, teoricamente não tem. Aí, beleza. Os caras foram embora, a gente continuou na nossa viagem. Aí eu e o Gui, a gente estava conversando no carro, no sonho, né? Nossa, será que a gente já tem alguma multa nesse carro? Aí, nossa, talvez a gente tenha, né? Talvez a gente tenha. Ah, melhor jogar esse carro fora, então, né? Ah, melhor jogar. Aí a gente estava passando num viaduto, tipo em cima do Rio Tietê, Pinheiros, e aí a gente, tá bom, então. E a gente pegou e virou o carro e jogou no rio, assim, sabe? Lá do alto, muito alto. E, enfim, aí aconteceram coisas doidas depois disso. Mas, o que eu fiquei pensando, o que eu acredito que Deus estava me falando quando eu acordei e fiquei pensando sobre isso era: a gente já construiu várias coisas da nossa reputação, do nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, nos nossos vizinhos, nossa família. As pessoas já conhecem a gente, elas já viram a gente fazer muita besteira, né? Elas já viram a gente dar muita bola fora. Elas já viram a gente ser igual a ela, ser ansiosa, amar as coisas mais do que a Deus, oferecer incenso ali no trabalho. Elas já viram a gente fazer isso. E aí, quando a gente ouve uma palavra de não, seja cristão e ter uma testemunha de Deus no seu trabalho, a gente fica, pô, mas já fiz muita coisa errada aqui. Já era, acabou. Joga o carro na água, já era, acabou. Porque pode ser, igual a multa, né? Pode ser que eu já tenha multa. Então, pode ser que as pessoas nunca me vejam como alguém que está testemunhando a Deus. Então, já que pode ser, melhor deixa assim mesmo. Sabe? E
isso, essa força da inércia, né, da gente se manter na mesma coisa sempre, é muito forte para mim, assim, não sei para vocês. E talvez você esteja pensando isso, tá bom, eu quero amar a Deus no meu trabalho, mas é que já foi, acho que vou ter que mudar de trabalho, conhecer outras pessoas, sei lá. Mas Deus está falando, não é tarde para mudar a direção. Não precisa jogar o carro na água, entendeu? É uma burrice, calma, não faça isso. Então, hoje é um dia da gente revisar a rota, né? E a obra de Deus é tão grande e os campos estão brancos e as pessoas estão tão sedentas de Deus. Tem tanta gente falando tanta coisa aí que não é de Deus para dar essa resposta e a gente não tem coragem de dar essa resposta que a gente acredita, né? Mas não é possível que essa obra é tão grande e você acha que só cabe ao pastor falar de Jesus, né? Não é possível que a gente ache isso. Então, tem algo específico, tem alguém específico que só vai ouvir quando for de você, que só vai crer quando vê o seu testemunho. Então, Deus tem um chamado para você, Ele tem uma obra na sua vida. Você não tem licença de não servir a Deus onde você está. Você é uma parte ativa do reino de Deus. E aí tem uma frase, que eu também mostrei para eles aquele dia, que é da Madre Teresa de Calcutá. E a Madre Teresa de Calcutá, todo mundo sabe, né? Foi aquela mulher, aquela senhorinha que ela foi lá e ela abriu mão de tudo que ela poderia ter e ela servia de forma muito simples e os pobres e tal, as crianças e dava comida e tal. E ela falou isso aqui. O que eu posso fazer, você não pode. Porque talvez a gente pense, pô, nunca vou ser a Madre Teresa de Calcutá, né? Mas ela falou, o que você pode fazer, eu não posso. Vai ter lugar que a Madre Teresa de Calcutá não acessaria, e você está acessando. E aí ela fala, mas juntos podemos fazer algo belo para Deus. Então, queria desafiar a gente, né, para ter coragem de orar a Deus e falar com Deus. O que Ele tem, né, para você, para mim? Qual que é essa obra que a Madre Teresa não pode fazer e que você pode? Né? Ele quer que a gente viva algo diante dele, que a gente ame a ele, que a gente busque o reino de Deus em primeiro lugar. E é isso. Aí, acho que a gente pode orar agora, pode abaixar a cabeça. E, de novo, né, vamos lembrar quem é a fonte da nossa vida, né? Jesus é a fonte da nossa vida. E Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, para onde a gente vai, né? Qual é o caminho? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Senhor Deus, Pai amado, a gente te agradece, Pai, pela sua palavra, te agradece porque o Senhor é tão misericordioso, Senhor. Obrigada porque o Senhor sabe que nós somos ingratos, o Senhor sabe que a gente é inconstante e que a gente precisa ser lembrado de coisas que deveriam ser tão básicas na nossa vida. Deus, obrigada por ter nos resgatado do reino das trevas, Senhor. Obrigada por nos ter chamado para o reino do seu Filho amado. Obrigada por ter nos feito diferentes, Senhor, porque dessa forma a gente consegue refletir a Tua glória de formas tão diferentes onde a gente está. Obrigada porque não está tudo sobre uma pessoa. Obrigada porque não é responsabilidade ou tarefa de uma pessoa, mas de todos nós, Deus. Obrigada porque nós somos um corpo e cada um é diferente, cada um tem uma missão, uma ação diferente. A gente poderia discutir hoje tantas coisas, poderia até pensar, mas será que eu estou no lugar certo? Não estou na profissão certa? Não estou? Tem tanto espaço para a gente ter crise e pensar nessas coisas, e essas crises são válidas.
Mas uma coisa é certa, Deus, independente do momento para onde a gente vai, é certo que hoje o Senhor reina. E é certo que hoje nós somos parte do seu reino. E é certo que hoje o Senhor espera a nossa obediência e a nossa entrega. Então, onde eu e meus irmãos estamos hoje aqui, eu quero orar para que o Senhor nos dê clareza sobre, seja a situação mais não esperada por nós, ou não idealizada por nós, que mesmo assim a gente perceba que o Senhor está conosco, Deus. E que o Senhor, por algum motivo, nos colocou ali. Talvez a gente não esteja ali para sempre, talvez não seja isso que o Senhor quer, no fim das contas, mas não tem problema, porque hoje o Senhor nos protege, hoje o Senhor nos guarda, hoje o Senhor nos abençoa, nos capacita. Assim como Daniel estava lá na Babilônia e ele não queria estar ali. Ele não queria estar trabalhando para um outro reino, ele queria estar na casa dele. Mas mesmo assim o Senhor cuidava dele, o Senhor abençoava, o Senhor, ele não deixava de te buscar em primeiro lugar. E o Senhor estava com ele, Deus. Nos dá coragem de sermos assim. Nos dá coragem de amarmos a Ti em primeiro lugar. E nos dá descanso, Deus, de amar o Senhor em primeiro lugar. Todo o trabalho é seu, Deus. Dá descanso a nós, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor. Dá descanso a cada um aqui, Deus, que está se sentindo tão frustrado, tão incapaz de cumprir as tarefas que tem que cumprir. Mostra a eles que sozinhos eles não conseguem mesmo, mas que está tudo bem, porque o Senhor está com eles, Deus. E o Senhor quer suprir as necessidades deles. Nos dá coragem de buscar o Teu reino em primeiro lugar, Pai. Que a gente não viva uma vida cristã pela metade, onde o trabalho é só um mal necessário, mas seja um espaço da gente viver a plenitude da alegria do Senhor lá também. Seja um momento da gente pensar no Senhor e pensar, nossa, que bênção, o Senhor está comigo aqui também. Eu não estou sozinha aqui. Nos dá graça, Pai, para a gente encarar isso como missão, Deus. Nos dá temor. Nós não somos mais nossos. Nós não somos desse mundo. Nós também somos chamados, como Jesus, a vivermos diante dessas pessoas e também pregar a palavra de Deus para essas pessoas, Deus. Então, nos ajuda todos aqui, nos dá graça, nos dá inteligência, nos dá força, e que a partir desse relacionamento contigo, Deus, que é o mais especial para nós, que é aquilo mais importante que existe para nós, a partir disso, que a gente tenha testemunhos, Deus, de salvação, tenha testemunhos de manifestação da sua presença para aquelas pessoas. Nos ajuda a ter essa mente, Deus, nos ajuda a viver para Ti plenamente como o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém.